Olá, meus sonhadores e sonhadoras! Vocês estão no canal Cenas e Sonhos, onde eu trago aqui para vocês as histórias, cenas mais surreais da cultura pop. E se você gosta dessa temática, então vai deixando aquele like surreal, se inscreva no canal e também comentem aqui embaixo se você acredita em sincronicidade, se você acredita em coincidências, porque para mim, aqui na minha humilde opinião, é disso que esse filme se trata. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu acabei lançando aí no nosso antigo canal no dia 23/3/2023, uma data bem sugestiva aí, conforme o filme, o número 23. Então, bora começar, roda a vinheta. O número 23 é um filme de suspense de 2007 do diretor Joel Schumacher, que também dirigiu aí Batman Eternamente, que também conta com a ilustre presença do Jim Carrey, que tá aqui nesse filme, o número 23, mas também participa no Batman Eternamente com o personagem Charada. Joel Schumacher também dirigiu aí filmes como Batman e Robin, Garotos Perdidos, 8mm com o Nicolas Cage, entre outras pérolas aí do cinema. Desde quando eu assisti esse filme lá na sua estreia no cinema, então em 2007, eu fiquei bem curiosa aí com algumas temáticas, né, algumas questões que esse filme trouxe e que na época eu não entendia muito bem e acabei pesquisando, e depois reassistindo esse filme eu entendi e compreendi ele de uma forma um pouco mais diferente. E este filme, na minha opinião, é sobre sincronicidade e paranoia. Na história, nós temos então o personagem Walter Sparrow, interpretado então pelo Jim Carrey. Ele vive ali a sua vida pacata aí com a sua esposa Agatha e o seu filho Robin. Sparrow, ele trabalha num canil municipal, uma espécie aí de carrocinha, né, que nós tínhamos antigamente. Então, para quem não sabe, carrocinha era aqueles carros que passavam na rua aí resgatando, né, os cachorros de rua, e que, né, diz aí um mito, né, que transformava os cachorros em sabão, né, vai saber, né, o que faziam, né, com os cachorros que eram recolhidos. Mas então, o Sparrow, ele então aqui nesse filme, ele trabalha então nesse canil municipal, e ele então tem um encontro marcado aí com a sua esposa numa livraria. Nesse momento, então, em que ele tá meio atrapalhado ali para sair do trabalho e chegar até esse encontro, a sua esposa, a Agatha, ela está ali, então, nessa livraria, dando uma olhada nas prateleiras, aí nos livros, e ela se depara, então, com um livro ali que chama a atenção dela pela capa e tal, né, o número 23, e ela para, então, e acaba lendo aí algumas páginas. Sparrow, então, chega aí nessa livraria e a Agatha acaba dando de presente, então, esse livro pro seu esposo. O Walter, então, começa a ler esse livro e ele fica impressionado com as coincidências dos fatos narrado pelo personagem Fingerling, que é o personagem do livro, junto com a coincidência aí da sua infância e também do seu momento presente, aí conforme nós vamos acompanhando a história, né, tanto do livro como na vida dele, e ele então acaba ficando bem abismado aí com toda essa sincronicidade que ele vai vendo então entre essas histórias. E aí começa toda a paranoia do filme, que acaba então misturando essa história fictícia do livro com a história do personagem, e que também a gente pode parar aí para pensar um pouquinho a respeito dessas coincidências, dessas sincronicidades que acontecem no filme, né? Junto com fatos aí, com momentos que acontecem até na nossa vida, né? Então, deixa aqui nos comentários se você acredita, né, em coincidência, se você entende e acaba acreditando também nessa questão de sincronicidade, né? Então, se já aconteceu com você também, se quiser me contar aqui nos comentários. E essa história, ela é narrada em primeira pessoa, então nos confundindo um pouquinho aí o que faz parte da ficção e o que faz parte então da realidade, né, do Walter. E essa obra, ela é tão onírica que eu chego a acreditar aí que as falhas de roteiro seja devido à surrealidade dos fatos aqui que acontecem nessa história, como se a falta de lógica fosse
propositalmente a paranoia do personagem, já que a narrativa, ela é pela perspectiva desse personagem, né, que não é aí um narrador confiável. E esse filme, ele é surreal, misturando realidade e fantasia aí num universo bem simbólico, que junto à trama e à loucura do personagem aí, faz com que a gente acaba, né, se pegando ali, somando ali vários números, né, e prestando atenção, então, em tudo que ele nos apresenta aí. Daqui a pouco a gente tá aí somando tudo e dando tudo número 23, né, então, enquanto eu tava assistindo esse filme, então antes, né, da história apresentar se realmente dava 23 ou não, eu já tava já somando tudo, prestando atenção em tudo ali, porque realmente o filme, eu acredito que esse filme realmente, ele nos faz, assim, adentrar a história nessa questão aí bem louca, né, do personagem, e faz com que a gente, então, perceba, né, esses símbolos, né, e vá querendo ali entender, né, todos esses símbolos que acontecem aqui nessa história. Eu entendo aqui esse filme como sendo um filme místico, né, já que ele aborda várias temáticas aqui, como a questão, né, do número 23, né, a numerologia, o número 23, então, ele é um número esotérico, né, tem vários significados aí em relação a este número, como outras linhas esotéricas que é mencionado aqui nesse filme. Um outro ponto bacana aqui de observarmos, a questão da sincronicidade é um conceito desenvolvido pelo Carl Jung, que foi um psicoterapeuta e psiquiatra, né, que então ele explica essa questão da sincronicidade como sendo coincidência de um ou mais fatos que ocorrem ali no mesmo momento, só que ele tem um significado maior do que uma simples coincidência. Esse fato, ele não é só a questão do acontecimento em si, e sobre a questão do significado que aquilo traz para você que está vivendo aquele momento de coincidência, aquele momento de sincronicidade. Então, Carl Jung traz essa explicação que, para mim, ela é muito válida, né? Então, já aconteceu várias questões de coincidência, que eu entendo, então, hoje em dia como sincronicidade mesmo das coisas, e que eu acho bem bacana de parar aí um pouco para observar e ver o que está acontecendo de fato naquele momento, né? Quais são as coisas ali que estão sendo ligadas, né? Que é o que o filme nos traz. Carl Jung também fala sobre o nosso lado obscuro, o nosso lado da sombra, que aqui nesse filme nós temos então o personagem Walter e o Fingerling, né, que é o personagem do livro, e os dois ali então acabam se misturando, né, então como se fosse o alter ego, né, o Fingerling fosse o alter ego do Walter Sparrow. Então ele fala que todos nós temos esse lado sombra dentro de nós, e aqui no filme é colocado bem nítido essa questão aí para observar. Então, ele acessa, né, essa memória lá, então como se fosse ali um acesso aos traumas, né? E o Fingerling fosse todo esse resultado desses traumas que ele sofreu aí na infância ou na vida dele, e que fica ali, então, que fica então resultando ali nesse lado inconsciente, que fica ali guardadinho na mente dele, mas que agora ali, por conta dessas coincidências, sincronicidade, a leitura desse livro, e o número 23, então, pra mim aí é um filme muito surreal, é um filme muito bacana de assistir. Eu acho que ainda hoje vale a pena, né? Não é assim um filme maravilhoso, muitas questões aí da crítica, né, acaba sendo baixa em relação a esse filme, mas é um filme que pra mim marcou bastante por conta de várias questões que eu fui pesquisar e que também é a minha linha surrealista ali, é a minha linha de interesse, né, também de observação dos filmes que eu acabo trazendo aqui pro canal. Então é uma obra aí que me marcou bastante, que eu gosto bastante desse filme também, então por isso que eu trouxe pra vocês aqui. E como eu tava falando, né, eu estreiei um vídeo ano passado no nosso canal anterior, que foi deletado, né, bem na data do dia 23/3 de 2023, mas que agora, então,
né, tá estreando aqui, nós vamos lançar esse vídeo então hoje, né, dia 23/3, mas agora de 2024, mas para trazer então esse filme que é um filme de suspense aí do Jim Carrey, né, que a gente é tão acostumado a ver outros filmes do Jim Carrey aí, sempre na questão da comédia, mas que eu acho bem interessante a atuação dele aqui. Tem cenas assim muito bacanas quando tá ali dentro da história do livro, né, do Fingerling. Inclusive esse filme ele acaba lembrando um pouquinho um outro, que é a questão do quarto 1408. Me remete ali algumas cenas, algumas coisas ali, tem um pouquinho da memória em relação ao filme 1408, que eu também não trouxe aqui ainda no canal, mas com certeza vai virar um vídeo futuro aí também. E esse filme então é de 2007, mas eu acho que ele envelheceu bem aí por conta até de eu gostar desse filme. Então, assista esse filme e comente aqui embaixo o que você achou aí de O Número 23. E uma curiosidade aqui é a respeito do ator Jim Carrey, que ele tem aí uma história bem triste em relação à questão do suicídio. A sua ex-namorada, a Catriona Wright, ela se suicidou em 28 de setembro de 2015 e desde lá nós vemos aí o ator lutando contra a depressão, já que a Catriona, ela deixou uma carta pro Jim Carrey falando até que um dos motivos por ela ter feito aí essa questão do suicídio era por culpa, né, do ator. Então, todo um bafafá a respeito dessa história, né, do Jim Carrey com a sua ex-namorada, e que a gente sabe, né, que o ator, ele, né, vem passando aí por vários problemas psicológicos até hoje, né, tá até afastado aí dos cinemas, né? Faz algum tempinho já que ele não tá fazendo filme. Ele é um ótimo pintor também, o Jim Carrey. Ele tem obras, né, de pintura aí magníficas, né? Que também vale a pena aí vocês pesquisarem um pouquinho e dar uma olhada. Então, o Jim Carrey, ele é um ator excelente e toda essa história aí realmente acabou aqui, né, afetando, né, a sua vida, e a gente acompanha até hoje, então, essa questão bem significativa aí nos holofotes de Hollywood. Soma da data da morte da Catriona Wright, e não, se você somar não dá número 23, mas eu, por curiosidade, acabei somando Jim Carrey e Catriona Wright, somei aí os dois nomes e realmente dá número 23. Então, só uma questão de coincidência ou sincronicidade, né? Eu acabei aí somando, então depois vocês pesquisem certinho ali Jim Carrey e Catriona Wright, que é o nome dela, né? Se você somar, então, as letras desses dois nomes aí, realmente vai dar número 23. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu esse vídeo, então deixa aqui o seu like surreal, se inscreva no canal e também deixe aqui comentários e sugestões, né? Então comente aqui se você acredita em sincronicidade, coincidência, se você assistiu o número 23, comente aí um emoji, né? Deixa aí algum comentário aqui embaixo. E até um próximo vídeo, um beijo surreal e tchau!